Glória a Deus, glória a Jesus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 1. E a nossa meditação dar-se-á a partir do versículo de número 12, né? Mas, mais uma vez, eu queria reforçar com todos os meus queridos amados irmãos, amigos ouvintes do nosso canal, telespectadores, de modo geral, né? O porquê de eu estar usando essa máscara, né? As pessoas vêem e acham estranho e querem saber por quê. É porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários, nós estamos já encerrando, né? Esses procedimentos, irmãos, é para simples correções, né? E assim que terminar, eu estarei já novamente tirando a máscara, tá certo, irmãos? É esse o motivo, tá bom? Aleluia, Pai. Mas vamos à Santa Palavra de Deus, né? 2 Coríntios, capítulo de número 1, né? A palavra diz o seguinte, né? Por que demorou Paulo a sua ida? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E com essa confiança quis primeiramente ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vos passar a Macedônia, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou que o delibero segundo a carne? Para que haja em mim sim, sim, e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo. Não foi assim, não foi sim e não, mas nele houve sim. Vou repetir. Deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero segundo a carne? Para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim, sim, não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas as quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto,
Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, e porque pela fé estáis em pé. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já entrar de imediato, né? A nossa meditação na palavra, para que nós possamos ter aí um entendimento perfeito, né? Ou o melhor entendimento possível, né? Do que Paulo está falando aqui, né? Sobre este assunto, né? E então nós vamos meditar na palavra e, se houver tempo, nós entraremos também nas referências dessa leitura que nós fizemos nesse dia de hoje, tá certo? Né? E na palavra está escrito, irmãos, né? Vou pegar o versículo anterior para que os irmãos entendam o contexto, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito, né? Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito, né? Por que Paulo demorou na sua ida? Né? A sua ida. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, né? Ou seja, Paulo, falando com os irmãos, né, que ele, como servo de Deus, como homem de Deus, Silvano e também Timóteo, né? E esta orientação, irmãos, ela é válida para todos nós, né? Não é só para Paulo, Timóteo e Silvano, mas é para todos nós, né? Nós precisamos tomar nossas decisões sempre pautada na vontade de Deus e nunca na nossa própria vontade. E é disso que Paulo está falando, né? Ele tomando as decisões pautado na vontade de Deus, com certeza ele consegue fazer com que as coisas saiam de forma espiritual, né? O mais espiritual possível e não pela vontade do homem, né? É disso que Paulo está falando, né? Aleluia, Pai. Ou seja, toda e qualquer decisão que o pastor toma em relação à sua igreja, ele não pode tomar decisão por si própria. Ele pode, como diz a própria palavra de Deus, oramos no Espírito, mas também com entendimento, né? Então, todas as decisões, as resoluções que nós temos que tomar, né? Nós precisamos primeiramente pedir a direção de Deus, né? E através daquilo que do nosso entendimento, da comunhão do nosso Espírito com o Espírito do Senhor, né? Nós consigamos colocar em prática, né? Aquela petição, né? Solucionando, dando um desfecho para aquela necessidade que a igreja tem, né? Da melhor forma possível, né? Porque nós não podemos tomar decisões pela nossa própria pessoa, né? Paulo fala aqui pela carne, né? Quer dizer, se chegou rápido ou demorou, né? Foi decisão dada por Deus, não foi pela vontade dele.
pela vontade do homem, e sim pela vontade de Deus. Porque ele marcou um dia de chegar e não conseguiu chegar. Teve problemas. Então teve que ir ali colocar nas mãos de Deus para que Deus desse a solução da melhor forma possível e chegasse junto aos irmãos são e salvo, com vida e saúde, né? Como ele fala, né? Que realmente chegaram a perder a esperança de vida, né? Devido às tribulações que foram impostas a eles, né? Pelos adversários, pelos inimigos, né? Aleluia, Pai. Porque nenhumas outras coisas vos escrevo, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Também, como também, já em parte, reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós serei a nossa glória no dia do Senhor. Ou seja, né? Ao mesmo tempo que o pastor prega a palavra de Deus, o pastor, o evangelista, o missionário, né? Todos pregamos a palavra do Senhor com um único objetivo: ganhar almas para o reino de glória do Senhor Jesus. Ou seja, tirar as pessoas das garras de Satanás. Porque só tem dois caminhos, não tem uma terceira via, né? Ou você luta pela sua salvação, ouve a palavra de Deus, recebe, né? Aceita e pratica e se converte, ou você então não será salvo. Não tem terceira via, né? Ou reconhece que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus e vai morar no céu, ou caso contrário, você passará pelo grande julgamento do trono branco. Aí é o famoso seja o que Deus quiser. Aí é um Deus nos acuda. Vai depender dos seus procedimentos aqui nesta vida, para você ter, quem sabe, pela misericórdia do Senhor, você conseguir, né, ser salvo. Né? Você conseguir ser salva. Né? Então, de modo que o melhor é você agir, né, de acordo com a ação da palavra de Deus. Né? Ouça, ouve, escuta, né? Aceita e coloque em prática em obediência. Né? E você vai viver uma vida de abundância que você jamais pensou que fosse igual. Né? Você desconhece o poder e a graça do Senhor Jesus quando você aceita Jesus, quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. Né? É coisa realmente surpreendente. Nós passamos a viver na graça do Senhor Jesus. Né? Então aqui Paulo continua falando a respeito desse assunto. Né? Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Né? Aleluia, Pai. E com essa confiança, né, quis primeiramente ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. Né? E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. Ou seja, ele deliberou que iria para Corinto. Mas Paulo, como sempre, ele não fazia nenhuma viagem direta. Ele fazia passando pelas cidades, aproveitando, como diz a santa palavra de Deus, aprenda a remir o tempo. Eu vou lá, depois eu vou ali, depois... Não, eu vou lá e já traça um roteiro, né, para você aproveitar até que você chega lá onde você precisa ir, o destino é lá. Mas você passa por 1, 2, 3, 4 cidades, igrejas que estiver no caminho, né? Você faz um caminho, às vezes que parece tortuoso, não é o caminho mais reto, né? Mas você aproveita muito mais, porque você consegue elevar o nome do Senhor Jesus a muito mais pessoas nesse trajeto entre dois pontos, né? E Paulo aproveitava, porque conforme ele ia passando e pregando e as pessoas aceitando, né? Quer dizer, é grande o gozo,
é grande a recompensa. Todos os irmãos se alegram de saber como as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo o Evangelho de Cristo, estão aceitando, estão recebendo, estão aceitando a Jesus, estão se convertendo, né? E quando chega lá, é muito grande o gozo para poder, os irmãos sentem ao ouvir a quantidade de pessoas que aceitaram Jesus. Então, o gozo é mútuo, né? É tanto para quem está lá que vai te ouvir, que vai nos ouvir, tanto para quem no caminho nós passamos e recebeu, como para nós que trabalhamos, que semeamos na esperança de colher os frutos do reino de glória do Senhor Jesus, né? Diz a palavra de Deus em Provérbios, quem ganha almas, sábio é. Então nós precisamos buscar e mergulhar fundo na sabedoria de Deus. A sabedoria que nos é dada, que vem de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Aleluia, Pai, através do seu divino Espírito Santo. E Paulo continua falando aqui, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E por passar a Macedônia e ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judéia, né? E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim e não, sim, sim, e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, né? Isso me lembra, irmãos, uma palavra que eu trouxe uma vez dentro de uma agência bancária para uma jovem que trabalhava ali na parte externa do banco, naquele posso ajudar. Eu entrei, eu era e ainda sou, né, correntista desse banco, né? E essa jovem, eu olhando para ela, eu me deparava com ela no dia a dia, sempre que eu chegava, e ela vinha nos atender. Tinha duas, né? Duas jovens ali no Posso Ajudar com aqueles coletes do banco. E eu via que ela estava assim um pouco desalentada, né? Meio desesperançada, uma jovem, ela trabalhava no banco e estudava, né? Na UENG, Universidade de Minas Gerais, de Passos, né? E ela estudava à noite e trabalhava durante o dia, com a esperança de um dia conseguir ter um aporte de um bom emprego, de um bom salário, de um bom ganho, de uma boa renda, que é a esperança de todos aqueles que trabalham, que buscam, né? Inclusive o sobrenome dela é de família conhecida, né? Eu não conheço os pais dela, mas a família, o nome da família é de família muito conhecida, que são da região da qual eu nasci, né? Eu nasci na cidade de Passos, mas morando na roça, meus pais moravam na roça, né? E a família dela é uma família tradicional dessa região de onde eu nasci. E eu, impulsionado pelo Espírito de Deus, cheguei para ela num desses dias que ela estava assim, você vê que ela estava desesperada. Eu falei para ela, né? Falei, menina, você vai ver uma coisa. Você vai ser gerente desse banco. Falei para ela. Ela olhou para mim, deu aquele ar de riso assim e disse, a quem me dera, né? Falei, então você espera que você vai ver, né? E passou-se o tempo, né? O tempo foi passando e ela continuando ali fazendo o estágio dela no banco. E eu passei algum tempo sem voltar no banco, passei ali alguns dias, não sei falar quantos dias, né? Coisa de menos de 30 dias, né? E quando eu cheguei, o banco estava lotado, uma multidão de pessoas dentro do banco, né? E ela viu, que eu não estava vendo ela, mas ela me viu. E ela levantou a cabeça no meio daquela multidão, fez um aceno para mim. Falou que depois eu quero falar com o senhor, falar com você. Falei, tá bom.
mas ela estava assim feliz, alegre. E quando chegou a minha vez de ser atendido, né, eu aguardando a fila correndo, eu chegando, e aí ela falou: "O senhor não sabe o que aconteceu? Olha aqui minha roupa", e me mostrando a roupa que ela estava vestida. Não era mais a roupa do Posso Ajudar, e sim uma roupa já de executiva do banco. Ela tinha sido realmente contratada, né? E ela já era gerente do banco ali, gerente adjunto, mas era, né? E eu não tive outra coisa para falar para ela, né? Falei para ela, vai lá em Isaías, vai lá em Isaías 44, 26 e olha lá o que está escrito. Falei para ela só isso. Falei, você vai lá em Isaías 44, 26 e veja lá o que está escrito. No dia que eu voltar aqui, eu quero que você me fala o que você encontrou nessa palavra, né? E então, para os irmãos que não sabem, né, eu vou passar aqui agora, né? Não vou passar integral, mas vou passar parcialmente. O versículo é maior, mas está escrito, né? Sou eu quem confirma a palavra dos seus servos, né? Ou seja, quando nós ministramos bênção na vida das pessoas, o Senhor cumpre a nossa palavra. O Senhor se agrada quando nós ministramos palavras inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor, palavras de bênção na vida das pessoas, né? Então está escrito exatamente isso. E porque na hora ali, naquela multidão, no local público ali, né, o Senhor me deu essa palavra na hora. Né? O Senhor me deu na hora essa palavra ali. E eu falei, vai lá em Isaías 26, 44 e veja o que está escrito. E está escrito, sou eu quem confirma a palavra dos seus servos. Né? Então, de modo que é disso que Paulo está falando aqui. Né? Porque nós fazemos planos, nós traçamos projetos, né? Não para nossas vidas, mas sim para a obra de Deus. A forma de conduzir a obra de Deus. Nós, pastor, dirigente de igreja, nós temos a maior responsabilidade de todos os servos e santos e profetas que tem nas igrejas de Cristo, né? Que é de conduzir a obra de Deus. Não tem missão mais melindrosa do que a missão de dirigir uma igreja, de pastorear uma igreja, né? Esta é a mais melindrosa de todas elas. Porque você não está lidando com gente, com povo, você está lidando com almas, né? Sim, são pessoas, mas que têm uma alma, e nós temos que ter o maior cuidado para falarmos as coisas para a igreja, né? Temos que ter um cuidado absoluto, né? De maneira nenhuma, né, melindrarmos a fé dos fiéis da igreja. Nós temos que sempre dar aos fiéis, né, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de confiança, uma palavra de amor, para afagar as dores e os sofrimentos das pessoas de um modo geral, daquelas almas, porque o Senhor foi para isso que nós somos levantados, não é para outra coisa. Tanto é que o louvor às 100 ovelhas, né, do Osés de Paulo, ou de Paula, né, ele fala, ela foi tirada da mensagem do pastor que deixa, que quando uma ovelha desgarra do rebanho, ele deixa o rebanho ali, o pastor que tem 100 ovelhas, ele deixa 99 ali no conforto que elas estão, e vai em busca daquela ovelha perdida. É o pastor que pastoreia durante o dia, e ele vai, à tarde, ele vai fechar as ovelhas no curral, para dormir, fechadas para dormir livre dos ataques de animais felinos, ou animais ferozes, de onça, de lobo, de tudo que pode comer as ovelhas. Só que ele confere as ovelhas, como também o gado de um modo geral. Está faltando uma. Ele deixa aquelas ali e vai em busca daquela que está desgarrada. E a palavra exige de nós, né, que nós procuramos até encontrar. Ao encontrarmos, né, nós
cuidamos dela com todo carinho, curando as feridas, jogando nos ombros ou no ombro e levando para o redil. E a palavra afirma que a alegria naquela ovelha encontrada é maior do que aquelas 99 que ficaram lá, né? Isso é uma parábola que o Senhor nos ensina, dizendo a grande preocupação que nós temos que ter com a igreja. E Paulo não fazia outra coisa, né? Então, provavelmente, ele foi acusado de alguma forma de ter tratado e não ter cumprido. Provavelmente, no tempo combinado, né? Porque a forma que ele responde aqui, ele demonstra isso, né? Ele demonstra, né, conhecimento, sabedoria, entendimento, mas também irritação, porque alguém cobrou isso dele, né? Aqui Paulo fala, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E com essa confiança, quis primeiramente ir ter convosco para que tivesseis a segunda graça e por vós passar a Macedônia. E da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judéia, né? E aqui ele continua. E deliberando isso, quer dizer, planejei, tomei a decisão e vou colocar em prática. E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero, o delibero segundo a carne? Para que haja em mim sim e não sim, não, não? Né? Então Paulo prova aqui com essa resposta de que ele foi cobrado por alguém, né? E ele mostra que a decisão que ele tomou, a deliberação que ele fez, que ele teve, de fazer dessa forma que foi feito, não foi tomada por ele, pela carne, e sim pelo Espírito de Deus. Se aconteceu, aconteceu. Deus quis que fosse assim, para a glória dele próprio, né? Aleluia, Pai. Antes, como Deus é fiel à nossa palavra para convosco, não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque o Senhor, ele não tem dúvida das coisas que ele quer fazer, né? Quando fazer, como fazer, por que fazer e a quem fazer, né? Ele sabe, ele não tem que ter esse laceio, né? Ele não tem, ele sabe o que ele quer, né? Então, quando o Senhor determina, quando o Senhor quer, como ele mesmo diz na palavra dele, operando eu, quem impedirá, né? E o sim, sim, não, não, é para nós, né? Quando vamos responder um questionamento de alguém, né? É para nós sermos firmes. Por isso que diz sim, sim, não, não. A palavra fala, o nosso procedimento, nossa resposta às perguntas tem que ser sim, sim, não, não. Não podemos misturar o sim com o não. Ou é sim, se sim, ou é não, se é não. E não deixar a coisa no mais ou menos, no talvez, quem sabe. Não é dessa forma, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Antes, como Deus é fiel à nossa palavra para convosco, não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, né? Ou seja, as promessas que Deus faz, ele não volta atrás, né? As promessas de Deus para nossas vidas, eu falo muito isto, está ao alcance da nossa mão. Se nós levantarmos o braço com a mão aberta para tocar na bênção do Senhor,
Estamos de pé. Levantamos de pé e estendemos a mão, estendemos o braço. Se nós não alcançar, estando em pé para tocar, fica em pé na ponta dos dedos, eu falo muito isso. Fica em pé na ponta dos dedos do pé, que você vai alcançar. Deus às vezes te exige de cada um de nós esse esforço, porque nós queremos receber as bênçãos do Senhor no conforto, né, do nosso lar, do nosso sofá, da nossa cama, da nossa mesa. E não é bem assim. Levanta, ponte de pé que eu falarei contigo, diz o Senhor. Deus exige, Deus quer que nós façamos um esforço para mostrar que nós queremos receber a bênção que pedimos. Nós empenhamos por ela. Nós necessitamos, para que nós sejamos gratos a Deus, precisamos fazer esforço. Porque se recebermos sem esforço nenhum, nós não teremos nenhuma gratidão a Deus. Então Deus assim age conosco, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque todas quantas promessas há de Deus, não há de Deus, são nele sim, e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. Porque sempre que nós recebemos algo de Deus, promessa de Deus cumprida nas nossas vidas, nós glorificamos a Deus. E quando o Senhor nos promete, o selo da promessa chama-se amém. Você pediu, Deus prometeu, você teve fé, você creu, você diz amém. Você está confirmando que a bênção que o Senhor te prometeu, você crê, confia e vai receber. Você não pode ter dúvida. E você sela sempre com amém. Quando você diz amém, você creu e você está esperando receber. Agora só resta essas três. A fé, a esperança e a caridade, que é o amor fraternal. Né? E assim nós recebamos de Deus tudo quanto o Senhor quer nos entregar. Né? Quantas vezes o Senhor quer nos entregar uma bênção, né? Que nós estamos precisando dela, mas nós estamos fora da posição. Por esse motivo nós não recebemos a nossa bênção. Porque o Senhor nos ama e Ele não quer que a nossa alma se perca. Né? Nós precisamos, lá em Joel, né? Joel e Sofonias, ou Sofonias, uma dessas duas cartas, fala sobre o prumo que é colocado sobre a igreja. Né? O prumo serve para quê, irmãos? Para que haja uma aproximação correta e perfeita do homem a Deus. Para mostrar a posição correta. O pedreiro vai subir uma parede, a cada tempo ele coloca o prumo para ver se aquela fileira de tijolo, não tem nenhuma fileira de tijolo fora da posição. Né? O prumo serve exatamente para isso. Está lá em Joel ou Sofonias. Não lembro bem com segurança agora, mas não. Então, se nós estivermos fora da posição, né, nós não recebemos o bem que o Senhor quer nos entregar. E enquanto nós não tivermos esse entendimento que nós precisamos dar mais um passo e nos colocarmos na posição que a palavra de Deus nos recomenda e requer que nós tenhamos obediência para receber o bem que o Senhor quer nos fazer. Né? Aleluia, Pai. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O Senhor, quando Ele determina, nenhum dirigente, nenhum servo recebe de Deus uma missão sem o Senhor não o capacitá-lo. E é disso que Paulo está falando. Né? Se eu estou nessa posição que eu estou hoje, Paulo falando, porque o Senhor me capacitou. O Senhor me chamou, o Senhor me ungiu, o Senhor me levantou e me capacitou. E é Ele que realiza em mim
todos os meus pensamentos e palavras que eu falo com os irmãos de um modo geral. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, o Espírito Santo do Senhor. Invoco, porém, a Deus por este mundo, invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma. Ou seja, é verdade, não minto, estou falando, aquilo que do Senhor eu recebi. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Ou seja, porque tinha motivos para que ele não fosse, e ele fala que para vos poupar, por algum motivo tinha. Existem várias maneiras de poupar uma igreja local quando alguém tiver para ir lá. São várias, não dá para citar algumas aqui nesse momento, porque nós estamos já com o tempo esgotado. Mas eu trarei qualquer hora dessa nesse sentido, tá? Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Ou seja, quer dizer, eu não sou dono de vocês. Eu não tenho domínio sobre a alma de vocês. Mas eu sou o seu pastor. Eu sou o seu dirigente. E pela vontade de Deus, o Senhor tem me dado graça, conhecimento, sabedoria, poder e entendimento, para que vocês sejam abençoados, sejam felizes, sejam curados e sejam salvos. Pela palavra que eu tenho pregado diariamente, o que vocês têm recebido, de forma geral. Na igreja, Paulo falando aqui em relação à igreja, e nós falamos também da mesma forma. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.